cumprimentar todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Marciano, grande amigo nosso, irmã Miriam, pastora Miriam, que Deus abençoe essa família, ministério de vocês. E também, agradecendo a eles, eu estendo a todos vocês, então, o meu agradecimento. E quero dizer que é motivo de muita alegria mesmo estar com vocês nessa noite. E eu tenho orado e pedido para o Senhor que eu possa ser porta-voz da sua boca nessa noite para vocês. E eu tenho orado exatamente para que tu possa sair daqui bem esclarecido de tudo aquilo que eu quero falar. Eu não quero que você saia daqui com dúvidas. Eu quero que você saia daqui bem entendido da palavra que vai ser ministrada. Amém? Aproveitando que vocês estão em pé, abram as suas Bíblias no livro de Filipenses. Então, me apresentando, né? Eu me chamo Josineia Vasconcelos. Somos casados para sempre há 20 anos, eu e o Rodrigo. E somos pais para toda a vida de Eliezer, de 14 anos, e de Elisa, de 7 anos. Esse é um ministério que Deus tem entregado às nossas mãos, eu e o Rodrigo, e nós cuidamos, porque consideramos que esse é o nosso maior patrimônio que recebemos da parte do Senhor. Estamos trabalhando então no Desafio Jovem. Eu entendi o chamado de Deus na minha vida aos 17 anos de idade. Então, desde dessa idade é que eu entendo que eu estou nesse ministério Desafio Jovem de Três Coroas. Amém? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que nos diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Podeis assentar. Diga para a pessoa que está ao teu lado aí, desfrute da paz de Deus. Então esse é o tema da minha mensagem. Desfrute da paz de Deus. Quando eu digo desfrutar da paz de Deus, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Mas pelo contrário, tu vai confiar na ação do Senhor Jesus, na ação do Espírito Santo em favor de você, e você vai ter paz de espírito. Aleluia! No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo agora nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou poderíamos dizer em algumas traduções, não estejais inquietos. Em algumas outras traduções vai dizer, não estejais preocupados por coisa alguma. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Nós vivemos hoje numa geração que é tudo imediato. A tecnologia é imediata, a cultura digital é imediata, a gratificação é imediata. A nossa vida, o decorrer dos nossos dias, tudo é de forma muito imediata. Só que quando nós vamos para um relacionamento com o Senhor, não tem como ser de forma imediata. Porque o Senhor, Ele não vai agir de forma imediata. E nós precisamos entender dessa forma. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos viver uma vida em paz na presença do Senhor. Quando eu digo preocupação vem de uma ideia antecipada de algo. É quando eu antecipo alguma coisa. É um processo mental, um pensar antes. E sempre, normalmente, é um processo mental, um pensar demais em algo futuro, uma ideia antecipada que perturba o nosso espírito a ponto de produzir sofrimento. E ansiedade, para algumas traduções vai trazer a palavra ansiedade, é uma resposta emocional e física gerada diante dessa preocupação.
E aí agora eu quero te dizer que o Senhor não tem prazer em te ver agitado. O Senhor não tem prazer em te ver preocupado. O Senhor não tem prazer em te ver perdendo sono. O Senhor não tem prazer em te ver priorizando coisas que não é da sua vontade. Pelo contrário, o Senhor tem prazer em te ver tranquilo, leve, suave, pleno na sua presença. Amém? O Senhor te criou para poder viver dessa forma. E é assim que o Senhor quer que nós desfrutamos a vida abundante que Ele tem para todos nós. Mas precisamos entender dessa maneira. O Senhor, Ele quer guerrear nossas batalhas. O Senhor, Ele quer guerrear as nossas guerras. Nessa sociedade doente, ela começa a gerar agora, ela começa a agir em várias áreas. É na área familiar, é na área emocional, é na área financeira, é na área física, é na área inclusive espiritual. Tudo vai gerando uma perturbação. Pelo quê? Pela falta de uma entrega, de uma confiança no Senhor. Tu sabe que eu orava e perguntava para o Senhor: Senhor, o que o teu povo precisa ouvir nessa noite? Porque às vezes a gente pensa, e eu já pensei, que vir à igreja ou seguir o meu pai na missão já está suficiente. Mas não, irmãos, nós precisamos ter um encontro real com a presença do Espírito Santo. Nós precisamos nos encontrar e, inclusive, nós precisamos encontrar a nossa identidade no Senhor, para que nós realmente possamos ser completos na presença dEle. E agora, diante de conflitos e problemas, o que é para nós fazer? E a palavra vai dizer o quê? Na segunda parte do versículo, que é para nós apresentar em oração, em súplica, em ações de graças, todas as nossas petições. Oração, súplica e ações de graças, todas as nossas petições. E agora eu paro e eu te questiono: como tem estado a tua vida de oração? Como tem estado o tempo que tu dedica dialogando, conversando com o Espírito Santo, apresentando as tuas queixas, apresentando as tuas lutas, apresentando as tuas batalhas? Muitas vezes dedicamos muito mais tempo na área digital, dedicamos muito mais tempo na conversa com um amigo, com amiga, dedicamos muito mais tempo no trabalho. E aquele tempo precioso que eu preciso dedicar com o meu amado Espírito Santo, que vai me dar a direção, que vai me guiar, que vai me orientar, é tudo muito rápido, como eu comentei, de forma muito imediata. Jesus, eu estou passando por uma dificuldade aqui, resolve para mim. Só que o Senhor, Ele quer que tu dedique tempo. E a orientação é a seguinte: mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. A palavra oração vai falar de falar com Deus, vai falar sobre uma comunicação direta. Entenda que eu preciso verbalizar. E graças a Deus aqui eu acredito que todos me ouvem e todos conseguem falar. Isso? Amém? Ok, então agora tu dedica tempo conversando com o teu Criador, dedica tempo conversando com um amigo da tua vida, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, se você ainda não sabe, é aquele que vai interceder por nós. O Espírito Santo é aquele que quer pegar a tua mão e quer caminhar contigo. O Espírito Santo é o que vai nos convencer do nosso pecado, da nossa justiça e do nosso juízo. O Espírito Santo é o que vai sarar as nossas feridas. O Espírito Santo foi aquele enviado pelo Senhor. Quando Jesus faz uma oração em João 17, Ele preocupado com nós, como nós iríamos ficar. E agora Ele diz: eu vou ir junto ao Pai, mas vai descer um, e esse um que vai descer é o Espírito Santo, que vai estar conosco, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes queremos lutar batalhas sozinho, irmãos.
E existem batalhas que não é para lutar sozinho, é para lutar com o Espírito Santo, é para lutar com irmãos, é para lutar com irmãs. E o Senhor te convida nessa noite exatamente para isso. Ele nos traz essa reflexão. Busque o Senhor, ore ao Senhor, comunica com o Senhor. E o Senhor, Ele vai entrar em batalha, Ele vai entrar em guerra contigo. A palavra súplica significa pedir de forma humilde e insistente. Mas Josi, eu não estou recebendo aquilo que eu estou pedindo há muito tempo. E quem disse que é para tu parar, meu irmão e minha irmã? Enquanto você não receber a palavra de Deus, está me dizendo que eu preciso ainda insistir um pouco mais. Mas é um ano, insista um pouco mais, bate um pouquinho mais. O Senhor quer ver a tua insistência. O Senhor não quer ver tu ir resolver o problema. Tem problemas que é para Deus resolver e Deus vai resolver. E tem coisas que é para nós fazer. E nós precisamos saber exatamente aquilo que é para nós e aquilo que é para Deus. E como é que eu vou saber isso? Orando, porque o Espírito Santo ele vai falar na nossa memória, na nossa consciência. O Espírito Santo vai falar por meio da palavra. O Espírito Santo vai usar pessoas para falar para nós. Então precisamos estar atentos. Depois de orar, depois de suplicar, agora vem um momento de gratidão, agradecer a Deus. Mas como que eu vou agradecer, irmã? Porque ainda nem chegou aquilo que eu estou insistindo com Deus. Tu vai agradecer porque Deus não é um Deus mentiroso. Porque se Ele fala, Ele vai zelar pela palavra dita e Ele vai cumprir. É bíblico. Números vai falar isso. Se o Senhor disse, o Senhor vai cumprir. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. O Senhor não é como o homem que fala e depois mente e depois não vai cumprir, não vai fazer. Não, o Senhor vai fazer aquilo que Ele te disse que vai fazer. Se é salvar o teu filho, o Senhor vai fazer. Se é restaurar a tua vida, o Senhor vai fazer. Se é restaurar teu casamento, o Senhor vai fazer. Tudo o Senhor faz, aleluia. Basta eu confiar na palavra que é dita. Então eu vou orar, então eu vou suplicar e eu vou agradecer ao Senhor. E o Senhor agora nos pede uma atitude de gratidão. Realmente, irmãos. E é incrível, por quê? Porque nós, seres humanos, somos pessoas muito ingratas. Quando as coisas estão ao nosso favor, tudo desce. Quando a coisa começa a complicar, parece que tudo está desorganizado. É muito fácil eu reclamar. É muito fácil eu ser ingrato. Mas o Senhor nos convida nessa noite. Vamos ter uma atitude de gratidão. Mesmo que as coisas estejam tudo desorganizadas. Mas tu poder dizer: não, Senhor, se tu falou, vai cumprir. E eu te agradeço. Senhor, se tu falou, vai cumprir mesmo desorganizado. Aleluia, glória a Deus. Quais têm sido os seus motivos de preocupação e ansiedade, meus irmãos? O que tem batido na tua porta, na porta do teu coração? O que tem te ansiado? O que tem te preocupado? O que tem feito tu chorar? O que tem feito você perder sono pensando e pensando? Tu sabe que sinais de ansiedade é insônia, irritabilidade, inquietação, aumento ou diminuição de apetite e mais uma série de outras coisas. O que tem feito, o que tem te perturbado? Talvez aqui na nossa aparência, olhando, aparentemente está tudo certo, está tudo tranquilo. Olhando assim, nossa, que irmão tranquilo, que irmã tranquila. O pastor me apresentou, eu sou psicóloga em especialização em terapia familiar. E eu faço atendimento nas unidades no Desafio Jovem. E essa semana, inclusive, eu conversava com uma pessoa e eu perguntei: quais são os teus sinais de ansiedade? Como é que tu consegue perceber? Não, irmão, sou tranquilo. Nada acontece. Eu olhei para o líder e disse: mas como é que esse homem consegue fazer isso? Não é normal. Não é normal.
Principalmente na sociedade que a gente vive, isso não é normal. E aí eu te pergunto, quais são os sinais e sintomas que tu consegue identificar de ansiedade na tua vida? Que te traz inquietação. Eu vou trabalhar 3 áreas. E talvez tu te encaixe em alguma delas. E é um momento de reflexão. E também um momento de entrega nessa noite. Eu quero te dizer, irmãos, que eu vim de Três Coroas para te dizer isso. Que tu não está sozinho, irmão. Tu não está sozinho, minha irmã. Não está, não. O Espírito Santo está contigo. Visitando você e visitando a sua casa. E visitando a sua vida emocional e a sua vida sentimental e espiritual. O Senhor está contigo, aleluia. Na área profissional, quem sabe, tem sido um motivo de preocupação na tua vida. Por desemprego, por dívida, por pressão de trabalho. Por problemas que está acontecendo lá na tua empresa. E talvez tu pense assim, será que não é a hora de sair logo? Será que não é o momento de dar uma escapada, pedir as contas? Está muito difícil, é muita pressão. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, o Senhor abriu a porta. E só vai fechar o Senhor essa porta. Às vezes não entendemos as batalhas que passamos, mas o Senhor quer nos ensinar muita coisa. O Senhor quer nos ensinar. E a minha pergunta para ti, tu consegue entender o que Deus está querendo te ensinar? Nessa pressão, nessa dívida, nesse desemprego, nesses problemas lá na tua empresa, tu consegue entender? Ou problemas no colégio? Tu consegue entender o que Deus está querendo trabalhar na tua vida? Qual é a área que o Senhor está querendo amadurecer? O Senhor tem um ensinamento, qual é esse ensinamento? Consegue entender? Em Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 30, vai falar sobre a ansiedade da vida, a solicitude da vida. E nessa palavra, Jesus, ele está dizendo o seguinte: vocês se preocupam com o dinheiro, vocês se preocupam com o que vocês vão comer, vocês se preocupam com o que vocês vão vestir. Vocês se preocupam com tantas coisas. Mas quem é que cuida da ave? Quem é que cuida das plantas? Quem cuida? Deus. Quem é que cuida de você? Deus. É Deus? A gente pode dizer sim, mas lá no teu íntimo, é Deus? Será que realmente tem sido Deus? Será que realmente tu tem colocado a tua confiança plena no Senhor? No livro de Mateus 6, versículos 25, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tem de você muito mais valor do que isso que eu acabei de descrever? Sim, irmão, nós temos muito mais valor. Nós somos filhos de Deus, nós somos planejados por Deus. O Senhor nos escolheu, meus irmãos. O Senhor tem te dado recursos. E como tu tem administrado os recursos que têm caído nas tuas mãos? Às vezes nos queixamos, mas quando nós paramos para pensar como nós estamos administrando aquilo que Deus tem nos dado, às vezes não estamos sendo bons mordomos, às vezes não estamos sendo pessoas que administram bem aquilo que recebemos. Eu ensino no desafio, Deus ele te dá um valor mínimo,
Aprenda a viver no mínimo, porque quando tu tiver o maior, tu vai conseguir viver da mesma forma. Não vai subir para a cabeça. Consegue me entender? E é tão tremendo isso, porque no livro de João, capítulo 6, e versículo 11 e até o 13, Jesus nos dá um ensinamento sobre a administração financeira. Ele estava agora diante de uma multidão que veio para ouvir o sermão dele. E numa conversa que ele tem, se eu não me engano, com Filipe, ou com Tiago, acho que foi, se pergunta: e agora como é que a gente vai alimentar todas essas pessoas? É muita gente. Sermão já tinha encerrado. Jesus perguntou. E aí o discípulo disse: eu acho que vai ter que mandar embora. É mais fácil, né? A gente vê o problema e deixa para outro. E Jesus disse assim: manda eles se assentarem. E agora surge um menino com pão e com peixe. Jesus faz o milagre da multiplicação. Saciou todas aquelas 5.000 pessoas, 5.000 homens sentados, então fora mulheres, crianças. E o que é para fazer com o restante? Depois tu lê em João 6, 11 até o 13. Vai dizer o seguinte: o que sobrou, vocês armazenam, vocês guardam. O que sobrou, tu guarda. E é isso que a gente precisa fazer. Saber administrar aquilo que cai no nosso colo, na nossa mão. E com certeza, tu vai conseguir viver uma vida melhor financeiramente. Aí a gente vai olhar a parábola dos talentos em Mateus 25, 14 até o 30. Eu não tenho tempo para estar lendo todas as histórias, mas depois tu lê. Na parábola dos talentos, um certo homem agora, senhor, ele decide então viajar, chama seus servos, ele disse: olha, eu vou deixar então aqui para vocês cuidar. Conforme a capacidade de cada um, ele entregou os talentos. Então, você tem capacidade de cuidar de 5 talentos, você tem capacidade de cuidar de 3 e o outro de 2. Se eu não me engano é isso. E ok, quando voltar a gente faz os acertos e faz as prestações de conta. O que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Você sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele foi à busca, ele foi lutar, ele foi granjear, ele foi duplicar. Ele foi aumentar. O que ganhou 3 foi fazer a mesma coisa. Poxa, eu recebi uma responsabilidade, eu preciso administrar. Eu vou multiplicar isso daqui que eu recebi. Vou investir naquilo que tem que investir, vou guardar. E o que ganhou 1, gente, pelo amor de Deus. E se ele ganhou 1, ele tinha capacidade para cuidar daquilo ali. Ele ficou com medo e ele escondeu. Ele, quem sabe, não se achou com capacidade para administrar. Só que só um pouquinho, quem é que deu para ele administrar? O Senhor. O Senhor te deu. E o Senhor vai te dar capacidade para administrar os recursos que Ele te deu. Deus tem te dado capacidade. Então tu tem que parar, tem que pensar, tem que refletir e ver aonde tu vai investir. E tu vai ver a coisa multiplicar. Uma outra área, irmãos, vida pessoal e familiar. Fala de conflitos familiares, fala de preocupações com os filhos, problemas conjugais, problemas no casamento, saúde própria. O Senhor nos deu o nosso lar para administrar, irmãos. É o nosso maior patrimônio. No livro de 1 Timóteo, eu acho muito forte essa palavra.
1 Timóteo capítulo 5, ele nos diz que nós precisamos cuidar e muito bem cuidado do lar. Diz assim, ó: se porém alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o incrédulo. Nós vivemos numa sociedade que vai terceirizando. A gente terceiriza com a mídia, nós terceirizamos com a educação infantil, nós terceirizamos com avós, cuida aí para nós. Só que a palavra vai dizer assim, ó: instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer ele não venha se desviar. E essa responsabilidade é nossa, nós pais, é nossa. Eu não posso terceirizar. No livro de Deuteronômios vai dizer um mandamento que eu preciso agora inculcar, é literalmente essa palavra assim, ó. Inculcar o mandamento de manhã, de tarde, de noite, caminhando, andando, sentado, deitado na mesa. Em todo momento, eu preciso injetar palavra, a verdade na cabecinha do meu filho, da minha filha. Eu preciso injetar os princípios, porque princípios, eu não posso negociar os meus princípios. Não negocie os teus princípios. Não ache que está tudo normal, porque não está normal. E eu tenho como um exemplo bíblico a mãe de Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 até o 10. Nasce um menino, nasce uma criança, ela percebe que é um menino, ela esconde esse menino até quando deu. Porque era para exterminar os meninos. Quando ela não conseguiu mais, agora ela faz um cestinho e aí encaminha para o rio e começa. Eu acredito assim, né? E começa a orar, né? Jesus, por favor. Deus, né? Deus, Jeová, por favor, cuida. Aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Agora eu não posso mais. Coloca naquele cestinho. A filha, irmã de Moisés, começa a acompanhar aquele cestinho. E aí chega num lugar em que a filha de Faraó está tomando banho. Enxerga aquele cestinho. Ouve um choro. Muito rápida a Miriam. Muito rápida a menina. Já chegou junto com aquela filha de Faraó. A filha de Faraó se engraçou com aquele menino. Ai, deve ser das hebreias, filho das hebreias. E a menina já chega. Tu quer que eu veja uma ama para cuidar dele? As provisões de Deus, né? Deus provê, irmãos. Deus provê as estratégias certas. É como eu estou falando, aquilo que é para nós fazer, nós vamos fazer. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Aleluia! Prontamente, a menina agora chama então a mãe, a Joquebede. E é um combinado então agora entre a filha de Faraó e a mãe do menino. Faz o seguinte, eu vou te pagar um salário, tu vai cuidar dessa criança e quando chegar o momento certo, ele volta então para morar junto aqui no palácio. Muito bem! Foi o tempo de Joquebede agora inculcar a palavra na cabecinha de Moisés. E quem se tornou Moisés depois? Um grande líder que encaminhou o povo de Israel. Aleluia! Deus, Ele vai guerrear as guerras impossíveis. Vai. Palavra de Deus me diz isso, irmãos. Deus, Ele vai trabalhar em áreas que tu não consegue. Mas eu quero te conscientizar. Aquilo que precisa você fazer, você tem que fazer. Está com um problema conjugal? Resolva tu com o teu cônjuge. Eu costumo dizer, nós criamos os problemas. E aí a gente quer que Deus então resolva os nossos problemas de relacionamento. E não vai acontecer dessa forma. Deus, na sua palavra, deixou orientações de como nós devemos proceder frente aos problemas de relacionamento. Que eu preciso
consertar o meu altar, que eu preciso perdoar, que eu preciso amar, que eu preciso ter compaixão, que eu preciso ter empatia. Então isso é nosso. Nós que precisamos fazer. E a terceira área que eu quero trabalhar com vocês é a área espiritual. Quem sabe, irmãos, tu tem lutado contra tentações. Quem sabe tem colocado em dúvida a tua fé. Medo de não estar agradando a Deus. Está te sentindo distante de Deus. Quem sabe essa seja uma área que tem te trazido preocupação. O Senhor planeja caminhar junto com nós. Ele tem planos maravilhosos. O Senhor, Ele dá as vozes de comando a nós, irmãos. Muitas vezes nós passamos por dificuldades porque decidimos não obedecer à voz do Senhor. Por algum tempo da minha vida eu não entendia quando diziam, mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E eu ficava perguntando, mas como que é boa, perfeita e agradável? Se eu não quero fazer isso, para mim não é agradável. Olhavam para mim e parecia que estava estampado no meu rosto, tu vai cuidar de mulheres. Eu não quero. Eu chegava a dizer isso, eu não quero isso. Hoje eu amo isso, irmãos. Eu amo trabalhar na unidade feminina, eu amo trabalhar com mulheres, eu amo o ministério das mulheres. Eu consegui entender que no momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, o Senhor começa a dirigir o meu caminho e Ele começa então a colocar os projetos dEle na minha vida. E Ele vai me trazendo paz. Eu não queria morar no meio do mato. Hoje eu moro no meio do mato. Desde os meus 17 anos eu moro em zona rural. Não era esse projeto que eu tinha para a minha vida. Mas o que me traz paz é saber que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou na perfeita, boa e agradável vontade de Deus, irmãos. Eu decidi obedecer o Senhor muito cedo. E eu não me arrependo, porque eu vejo a minha vida num crescente. Isso não é só para mim, isso é para você também. O Senhor quer isso. Dispõe o teu coração a obedecer ao Espírito Santo. Tu vai desfrutar de coisas maravilhosas. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos diz: pois eu, Senhor, tenho pensamentos de vós e pensamentos de paz. Muitas vezes nos preocupamos com o que A, com o que B estão pensando. O que estão pensando acerca de nós? E a palavra de Deus agora nos impulsiona. Se eu tenho que me preocupar com alguém que está pensando, é com o que Deus está pensando. Entender? Se eu tenho que me preocupar com o que estão pensando, é com o que Deus está pensando acerca de mim. E aí tu não vai te arrepender. Porque o pensamento de Deus acerca de nós é de perdão, é de amor, é de libertação, é de filho. Ele nos adota, Ele nos acolhe. Viva isso, desfrute disso. O Senhor quer isso. No livro de Gênesis, capítulo 50, 39, começa a contar uma história de um rapaz muito novo, chamado José. Um rapaz temente a Deus. Um rapaz que Deus falava diretamente com ele. Mas ele vai para a prova. E Deus está com ele na prova. Ele está na prova e ele não está sozinho na prova. Deus está com ele. Você está na prova e o Senhor quer estar junto contigo na prova. Você está no teu momento de alegria e o Senhor quer desfrutar junto contigo do teu momento de alegria. E lá naquele momento de batalha de José,
José agora está dentro da casa de Potifar como escravo. Tudo que ele botava a mão prosperava, coisa fluindo na vida dele. As pessoas ao seu redor invejando. Cai na prisão. Mas agora eu vou para o final da história de José. Quando ele se encontra com os irmãos dele. Morre o pai. E agora os irmãos tremem a base. O que vai ser de nós? José, tu precisa nos perdoar, a gente fez errado. José se emociona. E José dá uma resposta para os irmãos. E ele diz o seguinte: por acaso estou eu em lugar de Deus? Por acaso estou eu em lugar de Deus? Tudo o que aconteceu serviu para que hoje seja conservado um povo. Tudo o que está acontecendo na tua vida é para a forma que Deus ele quer manifestar o poder dele na tua vida. Tá difícil? Dobra teu joelho, ora. Não teve resposta? Suplica. Continua tudo muito obscuro. Insista. E nunca esqueça de agradecer ao Senhor. Deus, ele tem nos dado um presente. Como é que tu lida quando tu ganha um presente? Recebeu o presente, deixa de lado. Recebeu o presente, depois eu vejo. Ou, quando tu recebe um presente, tu já vai abrir, já vai querer ver o que tem dentro. Se possível, já vai querer usar. Vai agradecer a pessoa que te deu. Muito obrigado por ter lembrado de mim. Pois é. Deus, ele nos dá um presente todos os dias. O nome desse presente é tempo. Tempo. Como é que tu tem administrado esse tempo? Hoje, não o amanhã. O Senhor não te deu o amanhã. O Senhor te deu o hoje. Desfruta tudo que tu puder do hoje. Da hora que tu acorda, faça valer tudo. Você vai passar na vida de pessoas, influencia. Pessoas vão passar na tua vida. Marca a vida de pessoas. Marca a vida do teu familiar. Marca a vida da pessoa lá da empresa. Marca a vida da pessoa na escola. Marca a vida das pessoas que passam na rua, no mercado. Quando eles lembrarem porventura de você, que eles possam lembrar e dizer: nossa, aquela pessoa é demais. Aquela pessoa, ela transmite algo diferente que eu não sei nem explicar. Aleluia. O mundo não vai saber explicar, mas ele vai tentar dizer assim: é algo tão bom. E esse algo tão bom, irmãos, é a presença do Espírito Santo que quer estar na tua vida. Aleluia. Influencia, aproveita esse tempo. E quando tu querer se preocupar com o amanhã, tu vai dizer assim: não, só um pouquinho. A irmã Josi disse que eu recebi um presente. E é o meu tempo. E eu quero desfrutar o hoje. Desfrute o hoje, irmão. Desfrute o hoje. E no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Viva em paz.
desfrute a paz que Deus tem para você. Pode estar tudo difícil, irmãos. O Senhor não prometeu ausência de problemas. Mas é nesses momentos que o Senhor se revela de uma maneira muito poderosa, irmãos. A palavra chega a dizer que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Porque o poder de Deus é aperfeiçoado nela. Na nossa fraqueza, nos momentos mais difíceis, o Senhor começa a se revelar, irmãos. Então Deus, Ele quer te marcar, irmão. Deus, Ele quer fazer coisas incríveis. Porque a palavra de Deus Deus diz isso. E a paz que excede todo entendimento, que tu não consegue nem dimensionar, não consegue nem medir. A paz que excede todo entendimento guardará o teu coração, guardará a tua mente. E eu te convido, meus irmãos, a tu trazer à tua memória aquilo que te gera esperança. E o que me gera esperança é as promessas de Deus. Quero que também possa gerar esperança as promessas de Deus sobre a tua vida. Porque isso é a palavra. Traz à memória. Está muito difícil, traz à memória aquilo que o Senhor já te prometeu. E isso vai te gerar esperança. E isso vai pacificar a tua mente e o teu coração. Vamos se colocar em pé, irmãos, nesse momento. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. O primeiro convite eu quero fazer para aquela pessoa que não entregou ainda a sua vida a Jesus. Que vem até acompanhando o culto, mas que ainda não fez um compromisso com o Senhor. Que não vive uma vida aliançada com Deus. Que não vive uma vida de mãos dadas com Deus. Sabe, inclusive, que Jesus é bom, que Jesus faz, que Jesus para os outros. Então, o primeiro convite é para você. Se tem alguém nessa noite, eu te convido a passar à frente. E nós vamos orar contigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se tiver mais alguém, tu pode ficar à vontade e depois a gente vai orar. E o segundo convite que eu quero fazer. Se você se identificou em alguma área dessas que eu falei 3. Que foi a área espiritual, que eu falei a área emocional e eu falei a área financeira. Tu pode passar à frente e a gente também vai orar por ti. A tua decisão de vir à frente não é para nós, irmãos. A tua decisão de vir à frente é para fortalecer, é para te aliançar com aquele que tem te chamado, com aquele que tem te cuidado, com aquele que tem tido zelo pela tua vida. Deus, Ele tem tido zelo pela tua vida, meu irmão. E Deus, Ele não quer mais tu caminhando sozinho. Deus, Ele quer que você caminhe junto com Ele. Deus, Ele quer guerrear as tuas guerras. Deus, Ele quer batalhar as tuas batalhas. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus.